Existe um instante silencioso, quase invisível. É quando todos concordam, quando ninguém quer parecer o problema, quando a sala inteira balança a cabeça afirmando que aquilo faz sentido. É nesse exato momento que o colapso começa. Não é o caos que destrói sociedades, não é o conflito, não é a discordância, é o consenso. Existe uma decisão coletiva que, sempre que é tomada, inicia uma contagem regressiva invisível. Ela já destruiu impérios, já quebrou economias, já levou multidões a cometer atrocidades, já fez empresas gigantes evaporarem, já transformou pessoas comuns em cúmplices. E o mais perturbador, ela parece racional, ela parece segura e ela parece inevitável. Hoje você vai entender qual é essa decisão e depois disso talvez nunca mais confie em uma votação unânime. Existe algo profundamente sedutor na maioria. Quando muitas pessoas concordam, nosso cérebro relaxa. Se todos estão escolhendo isso, então deve estar certo. Mas a verdade é brutal. A maioria não escolhe o que é verdadeiro. Ela escolhe o que é confortável. Imagine uma sala com 20 pessoas. Uma ideia surge. Ela parece aceitável, não é perfeita, mas resolve o problema mais rápido. Alguém concorda, outro concorda, outro não quer parecer contrário. E antes que alguém perceba, a decisão está tomada. Ninguém quis ser o primeiro a discordar. E ali está o ponto exato onde o colapso começa a se formar. Invisível, silencioso, inevitável. Porque quando todos escolhem evitar o desconforto, a realidade deixa de ser analisada e passa a ser presumida. A decisão coletiva que sempre leva ao colapso é esta: vamos seguir o que a maioria acha melhor. Parece democrático, parece justo, mas existe uma falha estrutural nesse modelo quando ele é usado para tudo. A maioria não é especialista, a maioria não é necessariamente informada, a maioria reage ao medo, a maioria evita riscos. E quando sistemas complexos são guiados por medo e conforto, eles começam a se simplificar. E tudo que é simplificado demais, quebra. O mecanismo invisível. Toda decisão coletiva passa por 3 fases invisíveis: medo de discordar, pressão por pertencimento e ilusão de segurança. O medo de discordar ativa nosso instinto mais primitivo: não ser excluído. A pressão por pertencimento faz com que adaptemos nossas opiniões ao ambiente, e a ilusão de segurança nos convence de que, se muitos pensam igual, o risco é menor. Mas não é. Na verdade, quando todos pensam igual, o risco é máximo, porque ninguém está testando a estrutura, ninguém está questionando as suposições, ninguém está olhando para o ponto cego. E todo sistema com um ponto cego não revisado colapsa. O colapso nunca começa com explosão, ele começa com pequenas concessões, pequenos silêncios, pequenas omissões. Talvez não seja tão ruim, depois ajustamos, vamos confiar. E cada concessão remove uma camada de proteção crítica, até que chega o dia em que alguém pergunta: como chegamos a esse ponto? E ninguém sabe responder, porque ninguém lembra do momento exato em que decidiu não discordar. A ilusão da democracia absoluta. A democracia é poderosa, mas existe uma diferença entre democracia estruturada e decisão emocional coletiva. A primeira tem freios, contrapontos, especialistas, revisão, debate. A segunda tem ansiedade. Quando decisões complexas são entregues à aprovação emocional da maioria, elas deixam de ser técnicas e passam a ser psicológicas. A psicologia coletiva é volátil, extremamente volátil. Se você reunir pessoas suficientes e apresentar 2 opções, uma segura, mas limitada, outra arriscada, mas potencialmente melhor, a maioria escolherá a segura, mesmo que a segura leve ao declínio a longo prazo. Por quê? Porque o cérebro humano supervaloriza a estabilidade imediata, e sistemas que priorizam estabilidade imediata sacrificam a adaptação.
E sistemas que não se adaptam desmoronam. O problema da decisão coletiva não é apenas a escolha, é o reforço. Depois que o grupo escolhe, qualquer evidência contrária passa a ser vista como ameaça, dissonância cognitiva, proteção do ego coletivo, e então a decisão deixa de ser uma hipótese e ela vira identidade. E quando identidade e decisão se misturam, corrigir o erro vira traição. Agora pense, quantas decisões você já concordou apenas porque todos estavam concordando? Quantas vezes você sentiu aquele pequeno desconforto, mas escolheu ficar em silêncio? Quantas vezes você percebeu que algo não parecia certo, mas pensou, se ninguém está questionando, talvez eu esteja exagerando. E é assim que começa, é sempre assim. A decisão coletiva que leva ao colapso não é sobre política, não é sobre empresas, não é sobre governos, é sobre comportamento humano. É sempre priorizar pertencimento acima da verdade. É sobre escolher harmonia superficial em vez de conflito produtivo. E sempre que isso acontece, a estrutura começa a enfraquecer. O silêncio mais perigoso. O silêncio que destrói sistemas não é o silêncio da ignorância, é o silêncio da dúvida reprimida. É quando alguém sabe que algo está errado, mas decide esperar. E esse esperar vira cultura, e cultura vira destino. O colapso não é acidente, ele é consequência acumulada. Ele é matemática social. Ele é o resultado inevitável de uma decisão repetida vezes suficientes. Vamos fazer o que todos acham melhor, sem análise profunda, sem oposição real, sem desconforto. E talvez a pergunta mais inquietante seja: se hoje você estivesse em uma sala onde todos concordam, você teria coragem de ser o único a dizer isso está errado? Ou você também faria parte da decisão que, lentamente, começa a destruir tudo? Porque talvez o colapso já tenha começado e talvez ninguém esteja discordando. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você não perde os próximos conteúdos que estão por vir. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e até o próximo vídeo.